Então, pessoal, dando continuidade, eu falei em alguns vídeos que eu não sabia exatamente onde era o posicionamento da poligonal que a gente está trabalhando aqui nesse curso, nessa disciplina. E aí o que que eu fiz? Eu coloquei alguns pontos, tá? E vou explicar a questão do falar eu não sabia. Olha só, eu botei o ponto 1 da poligonal na zona 21, tá? No fuso aqui, ó, 21. E o que que acontece? Eu olhei aqui, opa, aqui não aparenta ter nada parecido com o nosso imóvel. Então eu fui testando, tá? Fui testando em todas as nossas possíveis zonas, quase todas na verdade, né? Eu não vim para cá pro lado do Amazonas porque eu sabia que, por exemplo, o outro ponto vai cair mais ou menos aqui, ó. Por que vai cair aqui nessa posição, gente? Porque todo par de coordenadas ele tem o mesmo valor, tá? Então, o ponto 1, se eu colocar, olha só, vou fazer aqui uma cópia e vou mudar esse ponto. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou alterar ele para a zona 20. E vou mudar aqui o nome dele para 20. Um par de coordenadas, ó, ele caiu aqui, ó. Tá? O que que acontece? Um par de coordenadas ele tem a mesma coordenada. O que vai mudar no plano UTM é indicar o posicionamento do fuso, né? Indicar qual fuso está localizado. Então, no caso, eu fui testando, tá? Do 21 eu vi, cara, não tem nada aqui que aparente ter aquela área. Aí testei 22. 22 eu fiquei meio na dúvida porque tinha alguma coisa, mas aí eu vi que não tinha, ó, por exemplo, se fosse nesse vértice aqui, ó, nesse canto que eu vejo aqui um alinhamento, eu até que ficaria mais confuso ainda. Aí testei 23, fui testando um por um, tá? 23, ó. E aí vocês vão observar que eles caem sempre na mesma posição, gente, tá? Por quê? Porque eles estão a tantos metros de afastamento da borda do fuso. Tá? Então o que que vai mudar para nós é indicar o posicionamento. Testei 23, mais uma vez eu vi que não tinha nada ali parecendo com a área. E aí quando eu testei 24, por incrível que pareça, eu comecei em 21. Tá? Se eu tivesse começado em 24, eu teria concluído imediatamente. Tá? Quando eu testei 24, eu vi que caiu exatamente num canto ali. E deixa eu tirar um polígono aqui de exibição. E aí eu vi o formato do nosso desenho, olha só, parte do P1 ele vai virar para cá. Vamos lá ver o polígono. Deixa eu ligar os pontos então, tá? Vou desligar, ó, vou ativar todos eles. E os 12 pontos, então, ó, P1, P2, P3, aí P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 e fecha P1 de novo. E aí eu vi, cara, é aqui que tá o desenho, tá? Na zona 24. O que que acontece? Outra coisa, no AutoCAD 2D, o AutoCAD simples, não é possível fazer o georreferenciamento. Tá? Para colocar esse objeto de referenciado, teria que ser no AutoCAD Civil 3D. Não é o objetivo nosso aqui do curso fazer o Civil 3D. Até porque vocês vão fazer essa questão de georreferenciamento, de posicionamento preciso em outras disciplinas e em outros softwares. Vocês devem ter visto aí com o professor Daniel o ArcGIS, por exemplo. Tá? O objetivo aqui é você fazer a poligonal. E aí a gente de fato achou a poligonal. Tá? O que que eu fiz depois disso? Para que que eu fiz isso, na verdade? Eu queria colocar uma imagem lá no nosso projeto. Então eu fiz o que? Eu dei um print aqui na tela. Tá? Um print normal. Deixa eu diminuir um pouco, que é para poder aparecer melhor ali. Fiz um print na tela. Vamos lá. Tracei aqui um retângulo para pegar esse objeto. Aí eu fui lá no Paint, joguei esse objeto lá. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Uma vez que ele está aqui, gente, o que que a gente pode fazer? A gente vai fazer uma seleção agora. Ó, vou selecionar de novo. Vou tentar ser mais horizontal do que vertical. Deixa eu tentar aqui. Pronto, selecionei aqui, fugiu um pouco ali do ponto. Você pode ir lá no Google Earth tirar a visibilidade dos pontos, tá? Eu não coloquei, eu já fiz esse procedimento, testei antes. Deixa só o P1 24. P1 24, pronto. Eu já testei antes, então joguei no Paint,
Aí eu fiz novamente, joguei no Paint. Aí você delimita uma área para recortar uma figura. Isso aqui serve para qualquer tipo de imagem, tá? Então vocês vão ver lá na frente no carimbo, por exemplo, que você vai fazer o mesmo procedimento. Ctrl C. Aí você vai lá para o seu objeto CAD. E aí você faz o Ctrl... Desculpa, fiz Ctrl V, mas não é. Você faz um Paste Spec. E aí você vai falar que é Paintbrush, tá? Olha lá o comando aqui, ó. Paste Spec. Já vem como do Paint. E aí você coloca a sua imagem aqui. Você pode mexer na... Isso aqui é só uma questão de visualização. Você pode alterar, aumentar. Você pode escolher um layer. Pode criar um layer para essa imagem. Eu vou colocar o layer 0. Também fiz o que? Peguei a minha tabela de coordenadas com informações de azimuth, distância, coloquei todas as informações e simplesmente fiz Ctrl C. Volto para o AutoCAD, deixa eu fechar isso aqui, e agora sim eu faço Ctrl V aqui, ó. E aí simplesmente eu coloco a tabela de coordenadas, tá? Coloco ela aqui. Em vez de eu posso usar um recurso aqui, ó, table, e criar uma tabela. Mas eu vou ter que digitar tudo, tá? E aí é melhor fazer um Ctrl V. Existe um comando, eu não lembro agora, e não interessa muito para esse momento também, que toda vez que eu alterar na planilha, esse arquivo aqui dentro do AutoCAD também se ajustaria ou se atualizaria. Mas não é o nosso objetivo agora falar disso aqui não. Eu vou apagar esses aqui só para não contaminar o desenho, porque eu já tenho eles aqui, ó. Então já tenho uma poligonal, já tenho uma tabela de coordenadas e tenho a poligonal com a malha que nós fizemos na aula anterior. E eu também fiz alguns ajustes, pessoal. Eu deixei só indicadores aqui, tá, verticais da grade em uma direção, tá? Eu tinha nas duas posições aqui, eu tinha superior e inferior, bem como as linhas horizontais eu tinha também dos dois lados. Para eu ajustar no ambiente de impressão, eu tive que dar uma enxugada aqui, tá? Fiz bem resumidamente aqui, bem limpinho mesmo, porque eu precisava de espaço para fazer a plotagem. E aí tirei aqui algumas linhas, tá? Que o que importa é ter a poligonal dentro da malha, tá? Então dentro da grade aqui. Também posso desativar aqui a espessura de linha por enquanto. Outra coisa que eu já fiz, e vocês vão receber isso aqui, tá? Eu usei um outro objeto, aqui agora é um desenho normal, tá? É um poligonal, ó. Eu usei a poligonal ponto, aqui é um círculo, vamos ver. Ó, um círculo com outro círculo. Vai continuar círculo porque são dois, e duas linhas. Agora não vai mais mostrar nome, porque selecionei outros. Criei esse tipo de indicador de vértice, tá? Para mim era melhor. Por dois motivos. Vamos lá. Se eu tivesse um ponto aqui e vamos supor que está toda a poligonal aqui e eu vou fazer outra poligonal do lado e eu vou usar um outro tipo de ponto. Aí eu vou mudar o tipo, a exibição. Quando eu mudar, vai mudar em todos. E aí não ficaria legal. Se eu apagar um ponto, se eu fizer um select all, select similar e apagar um ponto, eu vou apagar todos os pontos. Então aqui eu preferi utilizar um símbolo aqui para o vértice, tá? Um símbolo padrão. Lembrando que o manual de georreferenciamento, ele não, salvo engano, posso estar enganado, mas eu não encontrei nenhuma informação acerca do tipo de desenho de exibição para o ponto. O que o manual fala, e aí você quando preenche uma tabela ODS para ir lá para o CIGEF, você precisa falar como é que foi a coleta, se foi virtual, se foi lá real realmente, essas coisas aí. Mas não diz de fato qual é o tipo de indicador aqui ou de símbolo para o vértice. Então eu preferi usar esse aqui. Que mais? Eu vou passar esse arquivo aqui para vocês. E aí eu já tenho um carimbo aqui um pouquinho mais organizado, olha só. Já é um carimbo mais novo, aqui você coloca a sua logomarca. Como que eu faço isso, professor? O mesmo procedimento. Imagina que agora aqui você tem a sua logomarca, tá? Nesse Ctrl C aqui, ó. Então peguei a logomarca, Ctrl C, vou lá para o AutoCAD, Paste Spec.
É claro que você vai colocar isso no arquivo que você está trabalhando, tá? Vou colocar essa imagem aqui e vou aumentar ela até aqui. Pronto, imagina que essa aqui é a minha logomarca. Aqui eu vou colocar o nome da minha empresa, o endereço, o contato, o CNPJ, não sei. Eu vou colocar as informações que eu quiser. Serviço. Eu vou descrever que tipo de serviço aqui. Eu diria que é um levantamento planimétrico. Por que planimétrico? Porque a gente só tá vendo ele, os pontos planos, né? Nós não estamos dando a ele atributos de elevação. Cliente, nome do meu cliente, sei lá, Francisco das Chagas. Responsável técnico, eu estou fazendo e não estou falando, tá? Responsável técnico, comando ED, para todos você vai fazer isso. Aqui você vai colocar seu nome, vou colocar diferente, fulano, beltrano, ciclano, que você coloca seu nome. ED novamente, engenheiro, e aí você coloca o que você é, tá? Engenheiro, arquiteto, tecnólogo, sei lá, engenheiro florestal, exemplo. Você bota seu CREA aí, tá? Seu CREA 33075. Chutei um número aí qualquer. Área em hectare, área em metro quadrado, área em perímetro. Você vai colocar essas informações de acordo com a sua poligonal. Quando foi elaborado, dá dia a dia, mês de mês, ano. Qual é o sistema de projeção, tá? Aqui eu já deixei até no padrão lá do nosso levantamento, Sirgas 2000, UTM, Zona 24S. Tá? Professor, lá aparece 24M. Isso daí é uma divisão lá do Google. Para nós o que interessa é 24 para a parte sul, tá? Abaixo da linha do Equador. 24S é a nossa região ali. Local, você pode descrever onde é, zona rural, ramal, alguma coisa. Município, onde foi também o município. Desenho, quem desenhou e a escala que você utilizou. Aqui, esse arquivo aqui chamado setas, eu vou deixar para vocês na sala virtual. Tá? Aqui tem algumas setas, eu vou pegar agora essa daqui, por exemplo. Eu vou mexer nela aqui. Tá? Vou botar Color by Layer. Esse O aqui não tá legal, eu vou depois mudar ele, mas vamos lá, eu vou pegar aqui, ó, Ctrl C, selecionei tudo, Ctrl C, vou lá pro meu arquivo de base, Ctrl V, ficou bem pequeno, não vai aparecer lá, tá? Se a gente pensar nesse tamanho de texto, para esse tamanho aqui não vai aparecer nada, então você pode simplesmente escala, selecionar, e aí clica em um ponto qualquer e manda aumentar 10 vezes, vamos ver o que acontece. Eu acho que ainda tá pequeno. Escala novamente, vamos lá, escala, seleciona tudo e agora vou aumentar 2,5 vezes só. Bom, já ficou melhor. Vou colocar ele aqui, deixa eu puxar ele aqui fora, eu vou pegar o eixo dele aqui, ó, e colocar em cima de um cruzamento aqui também. Eu vou pegar um texto aqui, vou fazer uma cópia e vou trocar, tá? N, pronto. Vamos pegar aqui, vou mudar lá para o layer 0 e vou botar o norte ali, ó. Vou preferir esse aqui e aí eu faço o mesmo com os outros. Pode colocar o mesmo? Pode, eu só vou fazer edição agora. Vou tirar esses que eu não quero, que eu não gostei do desenho. Ah, professor, eu tenho outra rosa dos ventos. Não tem problema. Você pode usar a que você tiver. Norte, sul, leste e oeste. Pronto, já está colocado aqui a nossa rosa dos ventos. A mesma coisa eu vou fazer com esse recurso aqui, ó. Eu quero esse carimbo todo. Ctrl C. Volto lá para o meu trabalho, eu já preparei essa planta, tá? Eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. E vou jogar ela aqui por enquanto.
Eu vou usar esse quadro aqui, ó, CO. Vou trazer ele aqui para fora. Eu vou usar esse quadro como objeto, tá? Eu estou na folha 2. Seleciona todo esse elemento e pega aqui, ó, M, e joga bem aqui no canto aqui. Você já tem o carimbo posicionado. A logomarca vem também, tá? Então, se você colocar a logomarca lá, ela vai vir. Vamos lá, o que eu vou fazer agora? Para a gente já caminhar para o final. Está esticando bastante. Eu vou fazer a conclusão agora da impressão no próximo vídeo.